Existe um momento que quase ninguém percebe quando acontece. Ele não vem com aviso, não gera alarde, não parece uma grande decisão, mas ele define tudo. É o momento invisível em que a maioria das pessoas abandona a própria prosperidade, não por preguiça, não por falta de fé, não por falta de esforço, mas por cansaço silencioso. Esse momento não acontece quando tudo dá errado. Acontece quando nada parece dar certo rápido o suficiente. A pessoa ainda está tentando, ainda está trabalhando, ainda está acreditando, mas algo dentro dela começa a se desligar. Napoleon Hill observou esse padrão repetidas vezes ao estudar pessoas que quase chegaram lá e nunca passaram do quase. Elas não desistiram de forma dramática. Elas afrouxaram, diminuíram o ritmo, pararam de ajustar, pararam de aprender, pararam de insistir com inteligência e chamaram isso de realismo. O momento invisível surge quando o esforço já foi feito, mas o retorno ainda não apareceu. É quando a pessoa começa a pensar: talvez isso não seja para mim, talvez eu esteja insistindo demais, talvez o problema seja comigo. Esse diálogo interno é silencioso, mas é devastador, porque não leva à decisão consciente de parar. Leva a algo pior, a desistência emocional. A pessoa continua fazendo coisas, mas já não espera nada delas. E prosperidade não nasce onde não existe mais expectativa disciplinada. Napoleon Hill dizia que o sucesso exige fé persistente aliada à ação contínua. Quando a fé emocional morre, a ação vira apenas rotina vazia. O momento invisível também acontece quando a comparação entra em cena. A pessoa olha para os outros, vê gente avançando, vê histórias rápidas, vê resultados que parecem fáceis e começa a se sentir atrasada. Mas o problema não é a comparação externa, é a conclusão interna. Ela começa a pensar que o próprio ritmo é um defeito e então ajusta o comportamento não para crescer, mas para não se frustrar. Esse é um ponto crítico. Napoleon Hill observou que muitas pessoas abandonam o processo não porque ele não funciona, mas porque o ego não suporta o tempo. O tempo expõe inseguranças, o tempo revela lacunas, o tempo exige humildade, e nem todos suportam isso. O momento invisível também aparece quando a pessoa confunde descanso com desistência disfarçada. Descansar é saudável, mas abandonar a intenção não é descanso. A pessoa ainda trabalha, ainda vive, mas já não constrói. Ela troca metas por conforto emocional. Troca visão por alívio. E isso acontece de forma tão sutil que parece natural. Napoleon Hill dizia que o maior inimigo do sucesso não é o fracasso, mas o desânimo progressivo. Outro ponto profundo. O momento invisível acontece quando a pessoa começa a negociar com os próprios padrões. Ela aceita menos, tolera mais bagunça, justifica pequenas concessões. Nada disso parece grave, mas tudo isso corrói. Prosperidade exige padrões claros. Quando os padrões caem, o resultado cai junto, mesmo que o esforço continue. O momento invisível também se manifesta quando a pessoa perde a disposição de aprender. No começo, ela busca conhecimento, escuta, estuda, questiona. Mas depois de um tempo sem resultado visível, ela pensa: eu já sei o suficiente. E esse pensamento não vem da maturidade, vem do cansaço. Napoleon Hill dizia que a mente que para de aprender começa a se defender, não a crescer. Outro sinal claro desse momento invisível é a mudança na relação com responsabilidade. A pessoa começa a transferir o peso para a economia, para o sistema, para o acaso, para o tempo. Não porque esteja errada em apontar dificuldades reais, mas porque parou de acreditar que pode influenciar o resultado. Quando isso acontece, a prosperidade já foi abandonada internamente. Outro ponto sensível. O momento invisível acontece quando a pessoa troca disciplina por esperança vaga. Ela continua esperando, mas não ajusta. Continua acreditando, mas não muda. Esperança sem ação é conforto emocional, não estratégia. Napoleon Hill dizia que esperança sem plano é ilusão refinada. O momento invisível
também surge quando o medo de errar começa a superar a vontade de avançar. A pessoa já errou antes, já tentou, já se frustrou, então decide não arriscar mais. Mas essa decisão não vem como vou desistir, vem como vou ficar onde estou. E ficar onde está, quando tudo exige movimento, é uma forma lenta de abandono. Outro aspecto profundo. Esse momento acontece quando a pessoa começa a desacreditar do próprio processo. Ela olha para trás e pensa, já fiz tanto e ainda estou aqui. Mas ignora algo fundamental. Processos longos não dão sinais claros no meio do caminho. Napoleon Hill dizia que muitas pessoas abandonam o sucesso poucos passos antes da virada, justamente porque a virada não avisa quando está chegando. O momento invisível também aparece quando a pessoa começa a tratar sonhos como imaturidade. Ela diz, agora preciso ser realista. Isso é coisa de jovem. Melhor me contentar. Mas na maioria das vezes, isso não é maturidade. É desistência sofisticada. Outro ponto crítico. O momento invisível acontece quando a pessoa se acostuma com a sobrevivência. Ela não passa fome. Não está em crise. Consegue pagar contas. E isso cria uma zona perigosa. Conforto suficiente para não mudar. Desconforto suficiente para nunca prosperar. Napoleon Hill observou que essa é a armadilha mais comum da classe média emocional. O momento invisível também se manifesta quando a pessoa perde o senso de urgência saudável. Não urgência ansiosa, mas urgência de construção. Ela pensa, depois eu vejo isso. Mais para frente eu ajusto. E o tempo passa. Prosperidade exige respeito ao tempo. Quem adia demais, paga caro depois. Outro sinal claro é quando a pessoa começa a diminuir os próprios objetivos para não se frustrar. Ela não ajusta o plano, ajusta o sonho. Isso alivia emocionalmente, mas custa o futuro. Napoleon Hill dizia que pessoas que reduzem objetivos para evitar dor acabam reduzindo a própria vida. O momento invisível também aparece quando a pessoa para de se cobrar honestamente. Não se cobra mais clareza, não se cobra mais consistência, não se cobra mais ajustes. Ela entra no modo automático. E prosperidade nunca nasce no automático. Outro ponto essencial. O momento invisível acontece quando a pessoa deixa de se ver como construtora e passa a se ver como vítima das circunstâncias. Mesmo que as circunstâncias sejam duras, essa mudança de identidade é fatal para o crescimento. Napoleon Hill afirmava que a identidade precede o resultado. Se você se vê como alguém que apenas reage, vai apenas sobreviver. O mais perigoso desse momento invisível é que ele não dói de uma vez. Ele anestesia. A pessoa não sente mais frustração intensa, mas também não sente esperança real. Ela entra num meio-termo emocional. E esse meio-termo mata a prosperidade lentamente. A boa notícia é que esse momento invisível pode ser identificado. E quando identificado, ele perde poder. Você percebe que não precisa de um milagre. Precisa de reacender a intenção consciente. Prosperidade não exige entusiasmo constante. Exige decisão renovada. Napoleon Hill dizia que persistência não é insistir cegamente, mas continuar ajustando mesmo quando a emoção não ajuda. O momento invisível é superado quando você para de negociar com seus padrões, volta a aprender, aceita o tempo do processo, retoma a responsabilidade, ajusta a estratégia sem abandonar o objetivo. Nada disso é heróico, mas tudo isso é decisivo. A maioria abandona a prosperidade nesse ponto. Não porque não pode continuar, mas porque não percebeu que estava prestes a desistir. Quem percebe, fica. E ficar no momento certo muda tudo. No fim, prosperidade não é sobre força constante. É sobre não abandonar no momento invisível, porque esse momento não avisa quando chega, mas define quem passa e quem fica pelo caminho.